todos. Queremos desejar um feliz sábado a cada um de vocês. Queremos desejar também um feliz sábado e dar aqui as nossas boas-vindas e também expressar a nossa alegria de termos conosco os nossos queridos irmãos das igrejas de Vila Nova de Monsarros e de Sangalhos. É um prazer enorme ter vocês conosco, acompanhando essa escola sabatina, e sintam-se bem em nosso meio. Temos hoje uma lição muito importante. Verdade. Muito importante, todas são importantíssimas. Esse trimestre tem sido um trimestre muito abençoado, e hoje não é diferente. Temos aqui um assunto que nós, adventistas do sétimo dia, temos o privilégio de poder estudar bastante, de poder entender, de poder fazer desse assunto, dessa doutrina, dessa luz, uma luz, que nos ajuda a compreender muita coisa. E antes de começarmos aqui propriamente dito, a nossa recapitulação, eu vou pedir aqui ao Rui para que faça uma oração para que tenhamos a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Senhor, que habitas o mais alto dos céus, poderoso Deus, Pai, nesta manhã de sábado, te agradecemos por te podermos louvar, por te podermos adorar e por podermos estudar mais uma vez um assunto, Pai, tão importante na tua Escritura Sagrada, Pai. O assunto do santuário e tudo aquilo que ele envolve, Pai. Te vimos suplicar, Pai, que tu nos guardes, Pai, que tu nos protejas e nos orientes durante este estudo, não só a nós aqui, mas a todos aqueles que nos assistem pela transmissão. Seja uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Lição número 8. Não é? Sim, lição número 8. O título da lição é Luz Vinda do Santuário. Portanto, como já percebemos, estamos a falar do santuário terrestre e celestial. Não é? Sim. E temos estado a falar de várias questões relacionadas com o grande conflito, e esta não é exceção. O santuário, para muitas pessoas, pode parecer apenas um templo judaico onde os judeus realizavam certos rituais, mas quando se vai estudar um pouco mais, percebe-se que afinal não era simplesmente um local para os judeus fazerem os seus rituais, da mesma forma que os pagãos tinham os seus templos para fazerem os seus rituais. Não é simplesmente isso. Não é? E nós começamos o estudo desta semana a falar de 1844. Exatamente. Exatamente. Uma situação que para nós adventistas diz-nos muito, porque nós não existíamos ainda. Sim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não existia ainda. Veio a existir mais tarde, 20 e poucos anos depois, como consequência do aprofundar do estudo das Escrituras, depois do que aconteceu em 1844. Não é? Pegando primeiro nisto, o que é que aconteceu em 1844? Fazendo um resumo para quem possa não conhecer. Né? Um grupo de cristãos de várias denominações, liderados por um cristão chamado William Miller, né? Alguns traduzem para português chamando-lhe Guilherme Miller. É uma possível tradução, embora tecnicamente na língua os nomes próprios das pessoas não se traduzam, não seja correto traduzir. Por isso é que muitas vezes digo William Miller. Sim, é o William. Original. É o William, é o nome dele. E ele começou a estudar as profecias de Daniel, o livro de Daniel, que até então não era assim tão compreendido. E ele chegou à célebre profecia das 2300 tardes e manhãs, de Daniel 8. E ele chegou à conclusão que o que a profecia diz, o que o anjo diz a Daniel, até podemos ler, se não me engano, é Daniel 8,14, se eu não me engano. Podemos ir aqui rapidamente. Daniel 8,14 diz assim: e ele me disse, o anjo, Daniel a escrever, o anjo me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E esta questão fez os cristãos da altura pensarem que a volta de Jesus se ia dar no final das 2300 tardes e manhãs.
exato. Em outubro de 1844. E as pessoas podem perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o santuário? Porque esta compreensão deles teve a ver com o que eles na altura pensavam que significava o santuário. O santuário, exato. Eles não tinham ainda a compreensão que veio a surgir depois de que o santuário judaico que Deus mostrou a Moisés para ele construir, com o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, que ele era apenas uma cópia, uma ilustração, uma metáfora, quase uma ilustração do verdadeiro santuário, que é o santuário que está no céu. Exatamente. Okay? E como eles não tinham ainda esta compreensão, e só tinham a compreensão do santuário como sendo o local terrestre, quando William Miller lê isto e estuda isto e percebe que em outubro de 1844 o santuário vai ser purificado, ou no mínimo vai iniciar-se uma purificação do santuário, o raciocínio dele foi, então, mas se o santuário aqui na Terra vai ser purificado, a purificação da Terra é a volta de Jesus. E foi este raciocínio que depois, não é, desencadeou toda aquela pregação dos mileritas, não, o movimento milerita, e depois o desapontamento, porque chegou às datas previstas e Jesus não voltou. Nada aconteceu aqui. Aqui. Nada aconteceu aqui. Exatamente. Nada aconteceu. É até interessante a gente pensar nisso, nesse erro, né, como a importância de se estudar a fundo essa doutrina do santuário. Né? Como é importante, porque imagina se ninguém tivesse pego nessas doutrinas e estudado a fundo. Né? E foi a partir daí, né? E foi a partir desse erro, é algo que a gente também pode aplicar no nosso dia a dia. Né? Quantas vezes erramos e a partir de um erro tentamos fazer algo ainda melhor do que quando erramos. E a gente pode ver que foi o que aconteceu. Né? A partir daí, estudou-se mais, buscou-se mais a Deus, procurou-se mais a inspiração, a iluminação do Espírito Santo, né? Para que eles compreendessem. Até porque, como você disse bem, eles ainda não tinham, naquela altura, o discernimento. O discernimento que nós temos hoje. Não tinham a compreensão completa. A compreensão. A gente até estudou há umas semanas atrás sobre a luz, a doutrina progressiva. Deus, ele deixa para se manifestar em termos de alguma doutrina ou abrir o nosso entendimento aos poucos. Aos poucos, passo por passo. Passo a passo. E nesse caso, pode ser que a partir dali era a altura certa de se começar a entender esse plano, né? Isso que estava sendo estudado. Exatamente. Ali, né? E, como tu disseste bem, eles não tinham ainda a compreensão correta e muitas vezes os desapontamentos, os erros, os falhanços, as dúvidas, né, são as coisas que muitas vezes nos fazem estudar mais. Exatamente. Como seres humanos. Não é? E aqui entramos então na questão do ponto que eles não sabiam ainda, né, que era o ponto que nós vemos no início do estudo de domingo. Temos ali aqueles textos do livro de Êxodo, capítulo 25, e no livro de Hebreus, né, estes textos, até podemos ler, por exemplo, em Êxodo, os textos que aqui estão, Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. Vamos abrir aqui num instantinho. Êxodo 25, versos 8 e 9. E para quem nunca se apercebeu ou nunca leu os capítulos 25 e 26, Deus está a descrever a Moisés em detalhe as coisas todas do santuário terrestre. Olha, faz as cortinas assim, fazes aquilo assim, faz isto. Ou seja, é toda a descrição, como é que fazes a mesa, como é que fazes o altar. E é bom a gente ressaltar que Deus sempre foi um Deus muito didático. Sim, né? sim. Deus sempre quis explicar para o ser humano de forma didática, de forma, assim, vamos dizer, clara, as coisas para que as pessoas tivessem entendimento. E, nessa altura, precisou-se muito que Deus desse essas instruções. Né? O santuário terrestre foi um santuário que não foi feito assim, de qualquer forma. E Deus deu
nem foi feito ao gosto do ser humano, foi Não. feito de acordo com as instruções que Deus deu. Exatamente. Moisés e as outras pessoas que participaram ali na construção do santuário receberam ordens ali explícitas, corretas. O projetista, o arquiteto, foi Deus. Não foi o Exatamente. engenheiro ou o arquiteto, não sei do quê, da Não. sociedade judaica. Né? Foi Deus mesmo, tudo passado por ele, feito por mãos humanas, mas por ele, né? Por ordem dele. E nos versos 8 e 9, Deus está a falar com Moisés e diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E ele volta a repetir esta noção do modelo no verso 40. No verso 40, no final, depois diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, e antes de irmos ao texto de Hebreus, o que Deus está aqui a afirmar claramente é que as instruções que ele deu a Moisés, ele disse a Moisés: olha, faz tudo como eu te mostrei, segundo o modelo que eu te mostrei. Eu mostrei-te um modelo para tu agora fazeres esse modelo na terra. Okay? E depois vamos ao capítulo 8 de Hebreus, vamos ao Novo Testamento, à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, e tendo a noção de que se esta carta é dirigida aos Hebreus, ela é dirigida a pessoas que eram de mentalidade judaica e que nesta altura estavam naquela sociedade que tinha rejeitado o ministério de Cristo, tinha rejeitado Cristo como Messias e até estariam ainda, talvez, muitos deles muito agarrados aos rituais do templo, né? Às tradições judaicas. E nos versos 1 a 6 do capítulo 8, Paulo está a dizer assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Reparamos, nesta carta aos Hebreus, ela faz referência direta ao verso 40 de Êxodo, ela faz cópia literal praticamente do verso 40. E o que o escritor está a escrever aos hebreus, aos judeus, é: olha, vocês não se esqueçam que as instruções que Moisés recebeu foi de acordo com o modelo que lhe foi mostrado, e as coisas que se faziam e que se fazem no santuário terrestre, elas são uma figura, uma sombra, uma ilustração daquilo que se faz no céu. Não é? Sim. Até porque ele diz que, no verso 1, ele diz que nós temos em Jesus um sumo sacerdote, mas é um sumo sacerdote que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Ora, se é um sumo sacerdote que está nos céus, ele não pode estar a exercer funções no tabernáculo da terra. Ele tem que estar a exercer funções num tabernáculo ou num templo nos céus. Exatamente. É isso mesmo. É interessante também a gente notar, e até a lição de domingo, ela aborda isso no começo da lição, a existência de 2 santuários. É bom a gente falar um pouquinho sobre isso. E a importância do santuário terrestre. Listei aqui, de acordo com a lição e de acordo somente com a Bíblia, três tópicos da importância do santuário terrestre. Primeiro, era um local de adoração e comunhão com Deus. Né? Isso era importantíssimo, né? Deus se mostrar presente ali para aquele povo, que era um povo que, puxa vida,
às vezes tão incrédulo, né? Tão cheio de dúvidas, tão desobediente, e Deus decidiu ir habitar ali no meio do povo, né? Então, uma das importâncias do santuário terrestre era esse, servir de local de adoração e comunhão para com Deus, né? Depois, representação simbólica do plano da salvação. É o que você falou, né? Todos os rituais que eram feitos ali, né, apontavam para o que ia acontecer, né? Para o Cordeiro, né, que ia morrer na cruz, para o plano da salvação, da redenção. Depois, ensino sobre a santidade de Deus e a necessidade de purificação, algo que a gente vai ver também no decorrer da semana. Ou seja, o santuário terrestre ensinava ao povo sobre a santidade e a necessidade de purificação espiritual para aproximarmos de Deus, né? Exatamente. E é algo que nos ensina muito hoje, né? Termos em mente isso, a necessidade de sermos purificados, de termos essa purificação espiritual, de arrependermos dos nossos pecados, né? Ainda devemos, ainda e sempre, lembrar sobre isso. E falando um pouco agora sobre a importância do santuário celestial também, são 3 itens. A intercessão contínua de Cristo, né? Que foi o que ele começou a fazer a partir do momento que saiu ele do lugar santo para o lugar santíssimo. Até no lugar santo, mas no lugar santo ele fazia um tipo de intercessão. Sim. No santíssimo ele faz outro tipo de intercessão. Faz outro tipo de intercessão, e agora é mais contínuo, né? O santuário celestial é o lugar onde Cristo atua como sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus. Outra importância, o cumprimento do plano da redenção, né? É muito, muito bom a gente olhar e ver como se cumpre, como Deus, desde sempre, né? A gente repara que tudo vai se cumprindo. E aqui no santuário celestial, a existência do santuário celestial também prova isso e mostra isso. E depois é a garantia da justiça divina, que o santuário celestial é o lugar onde a justiça divina é manifestada. Cristo, como sumo sacerdote, assegura que a justiça de Deus seja cumprida e que o juízo final seja realizado de acordo com a sua vontade, né? Importantíssimo demais. Às vezes estudamos a questão do santuário e esquecemos, ou por ser um assunto assim muito sério, né? Talvez não tenhamos assim a noção de que é algo que pode ser e deve ser aplicado no dia a dia, né? E devemos ter sempre isso em mente, aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Exatamente, né? E como tu estavas a falar, é um assunto que eu posso fazer um estudo superficial sobre ele. Posso, é assim, nós neste momento aqui, durante esta semana, o que nós não estudámos a fundo cada detalhe do santuário, os significados de cada peça. Sim. Não foi esse o objetivo do estudo desta semana, não é? Mas, para eu compreender toda a envolvência, toda a profundidade do plano da salvação e de como cada tarefa no santuário terrestre, ela simbolizava uma tarefa. Exato. Que Jesus faz no santuário celestial. Para eu compreender isso, é de facto importante fazer um estudo mais a fundo. Né? Claro, que nós com aqui certeza. não... Tem que ser um estudo mesmo a fundo, porque tem a pia, tem a água, tem o sangue, tem o pátio, o incenso, e não é na lição que a gente, né, vai poder aprofundar. Exatamente. Nós aqui vamos falar de uma forma um pouco mais, não tão profunda, vamos falar mais na questão do que é que Jesus faz desde 1844 para agora, não é? Isso. E agora nós passamos, de facto, para aquilo que Jesus está a fazer no Santuário Celestial desde 1844, Sim. O qual foi, então, a mudança que aconteceu em outubro de 1844, o qual foi a purificação de um santuário que iniciou, não é? Foi a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Isto apenas para resumir, o santuário, o modelo que Deus deu a Moisés, era um modelo em que o edifício tinha um pátio exterior, com um edifício dentro. Esse edifício tinha um compartimento primeiro com uma porta, que era o lugar santo, Sim. E depois havia uma outra entrada pela cortina para o lugar santíssimo. Sim. E Jesus, quando ressuscita, depois da sua morte, ele ressuscita, ele ascende aos céus, para iniciar
uma segunda fase do plano da salvação, que era uma coisa que ele iria fazer no lugar santo, como sacerdote. E a partir de 1844 ele iria passar do lugar santo para o lugar santíssimo, passar de sacerdote para sumo sacerdote, para iniciar então a última fase do plano da salvação no lugar santíssimo. E foi essa purificação, esse trabalho de purificação, de expiação dos pecados que iniciou no final das 2300 tardes e manhãs. Exatamente. Foi aquilo que, depois do desapontamento dos cristãos mileritas, né, vindos de várias religiões, metodistas, batistas, católicos, etc., etc., aqueles que não desistiram depois do desapontamento, porque muitos desistiram, Sim. aqueles que não desistiram e perceberam que não foi Deus que mentiu, nem foi Deus que se enganou, fomos nós que nos enganámos em qualquer coisa nos estudos, ao irem estudar mais a fundo, Deus também ajudou-os a perceber, não, espera, o que aconteceu foi uma coisa lá no céu, não era aqui. Exatamente. Não é? E o que aconteceu ali foi o início no céu do Yom Kippur, como dizem os judeus, o dia da expiação. Exatamente. Só que no céu não é um dia, no céu é desde 1844 até à volta de Jesus. 1844, exatamente. Que era o dia, e vamos aqui relembrar, o Yom Kippur acontecia todos os anos, ano religioso judaico. Portanto, não é começar em janeiro. Sim, Não é no começar em ano janeiro. religioso judaico, exatamente. Era a começar aí mais ou menos a meio de março, no mês de Nisan, por aí. Se não me engano, o mês era Nisan, o primeiro mês. Mas eu posso estar enganado no número. E era no dia 10º do 7º mês de cada ano religioso, acontecia o dia da expiação, o Yom Kippur. Okay? E o que acontecia nesse dia era muito importante, porque ao longo do ano inteiro, o que acontecia no tabernáculo é que as pessoas todos os dias tinham no tabernáculo, no pátio, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A população ao longo do ano ia chegando ao pátio com os seus cordeiros, pombos, a fazer os sacrifícios, ok? E relembrando que o cordeiro significava a primeira parte da tarefa de Jesus no plano da salvação, que era morrer pelos nossos pecados. E ao fazerem isto ao longo de um ano inteiro, o sumo sacerdote pegava no sangue do cordeiro, aspergia ali em várias zonas do tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo ao longo do ano, ele ia ficando sujo e manchado com o sangue e com o sangue dos cordeiros que simbolizavam os pecados da humanidade. Okay? Da humanidade. E no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, era feito todo um procedimento de purificação. E limpeza geral, do tabernáculo do santuário. Sim. Era um dia em que se limpava tudo, era dia consagrado a Deus. Aliás, os textos bíblicos até falam que este dia será um sábado para vocês. É como se fosse sábado, ok? É um sábado, é um dia de parar tudo, ok? Mesmo que não seja literalmente sábado na semana. Sim, sim. É como se fosse um feriado. Era para as pessoas entenderem a responsabilidade, sim, o significado, né? É um dia tão consagrado. Deus consagrou e santificou aquele dia, tal como santificou o 7º dia de cada semana. O tipo de linguagem é o mesmo. Sim, sim. Eu santifico, lembra-te o sábado para o santificares, e nos textos que falam deste dia, no dia 10 do mês 7, este dia será dia santo, dia consagrado. Sim, é a mesma coisa, né? Quer seja sábado, quer não seja. E era um dia em que se fazia todo um procedimento específico, okay? A população ficava do lado de fora, não é? Nem ficava no pátio, ficava no portão do lado de fora, e só incluindo os sacerdotes e tudo mais, só o sumo sacerdote é que entrava e desempenhava tarefas lá dentro do santuário. Ele fazia todo um processo de expiação dos pecados do povo, da população inteira, e depois trazia simbolicamente esses pecados e colocava-os em cima do bode Azazel, que era o bode que representava o diabo. Sim. Ou seja, para finalmente apanhar todos os pecados que tinham sido reunidos dentro, que estavam no tabernáculo, que estava cheio de pecados, apanhar isso tudo, colocar sobre Satanás e depois mandar Satanás para o deserto para morrer e para nunca mais aparecer. Exato. Okay? Está aqui a simbologia resumida do Yom Kippur. Né? Sim. Ou seja, é isto
é este processo, que era aqui na Terra, era feito simbolicamente, de forma ilustrada, que hoje, desde 1844 até à segunda vinda de Jesus, está a ser feito no céu. no céu. Exato. Literalmente. Não é? É importante a gente ter em mente o que significava, né, esse dia da expiação. E eu listei aqui também algumas coisas que falam sobre isso. Primeiro, purificação e reconciliação com Deus, né? E hoje, para nós, também é uma forma de lembrarmos disso, né? A importância de estarmos, de nos reconciliarmos com Deus, né? Depois, arrependimento e perdão. O dia da expiação era um momento de reflexão, arrependimento e perdão dos pecados cometidos pelo povo. Os sacrifícios e rituais realizados no dia da expiação representavam a busca pela misericórdia e perdão divinos. E renovação espiritual e compromisso com a santidade. Era um dia que talvez ali as pessoas, né, faziam seus votos, né, de renovarem ali a sua confiança em Deus. Era um dia de humildade, de submissão a Deus. Exatamente. Humildade, submissão a Deus. E isso tudo pode ser aplicado na nossa vida de hoje, né? Como precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Era um dia em que o povo judeu, ele era chamado de uma forma mais especial do que durante os outros dias, a santificar-se, a purificar-se, a confessar os seus pecados, a abandonar os pecados. Ou seja, era um dia muito solene. Sim. E a questão é, nós hoje vivemos no Yom Kippur, Sim. no céu. Portanto, se o Yom Kippur é um pedaço de tempo em que as criaturas são chamadas por Deus a se purificarem, a se santificarem e a se limparem, nós estamos literalmente a viver no tempo em que temos que nos santificar, nos purificar e nos limpar, porque o sumo sacerdote está a fazer a expiação. Já está lá no e nós estamos do lado de fora do pátio Exatamente. e ele está dentro do templo bem colocado, a fazer aquilo. Bem colocado. Ou seja, é um constante dia da expiação. Né? Todos os dias, neste momento, todos os dias são dia de expiação. É o que deve ser a nossa vida, né? Um constante arrependimento, um constante zelo, uma constante renovação. Transformação de caráter. Devemos viver constantemente assim, porque não sabemos o nosso dia, a nossa hora. Né? E nem o dia da volta dele. Né? E aqui leva-nos à questão da lição de terça-feira. Que é, o juízo chegou. Então, porque é assim, nós temos aqui alguns textos, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, e Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, são textos bastante conhecidos, em que, especialmente o do Apocalipse, não é? Porque o anjo diz a João, né, é a primeira mensagem angélica das três. Sim. E o anjo clama em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E aplicando a este tempo também. E então nós perguntamos, mas Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial a fazer a expiação ou a juízo? As duas coisas. As duas coisas. Porque elas são a mesma coisa. Okay? Exato. A Bíblia faz esta relação direta entre expiação e juízo. No santuário terrestre, o dia do Yom Kippur também era um dia de juízo, de avaliação. Porque os textos que nós temos em Levítico referem claramente, Levítico capítulo 16, verso 21, capítulo 16, versos 29 a 34, e Levítico capítulo 23, versos 26 a 32, referem que neste dia, se as pessoas não estivessem em humildade, não se quisessem purificar, não quisessem saber daquilo, era para serem expulsas da população, não faziam parte, era para ser expulso do povo da aliança, porque se não era para levar as coisas a sério, então não estavam ali a fazer nada. Exatamente. Né? Porque era um período de avaliação. E, portanto, nós hoje em dia, seres humanos do século XXI, nós vivemos permanentemente em tempo de avaliação. Em tempo de juízo. O juízo é o momento em que nós, cada indivíduo, prestará contas a Deus pelos nossos atos cometidos, seja por palavras, seja por pensamento, seja por ação. Tudo isso está registrado. Está registrado, né? Então, é algo assim importantíssimo demais. Tem até aqui uma passagem que eu separei aqui, Eclesiastes 12, 14, que fala sobre o juízo.
Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo. Outra, Apocalipse 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mais uma, agora em Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deixa-me acrescentar aí também já agora, Daniel 7, versos 9 e 10, que diz assim, Daniel a escrever, na visão dele: continuei a olhar, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é Deus o Pai, okay? O ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Agora repara, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que livros são estes? Os livros onde estão os registros da nossa vida inteira para ser analisada e avaliada no tribunal que se assentou. Ou seja, a salvação e a justificação ela é pela fé. Deus, na sua graça, nos concede salvação, mas não é desprovida de obras e de transformação da vida e do caráter. Exatamente. Porque o próprio apóstolo Tiago, na sua carta que escreve no Novo Testamento, ele diz que a fé sem as obras é morta, não vale nada. Exatamente. As obras sem fé não são nada e a fé sem obras também não é nada. Elas andam de mãos juntas. À medida que aceitamos essa graça, né? À medida que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, o que vai acontecer conosco? Ou o que deveria acontecer conosco? A nossa vida refletir o caráter dele, né? E as obras entram aí. A partir desse momento, queremos fazer coisas boas, né? Já temos a salvação garantida por ele e devemos, a partir daí, refletir o caráter dele fazendo coisas boas. Por gratidão, por ele nos prover a salvação. Por gratidão, mais, exatamente, por exatamente. Nem é por medo não do é castigo. para comprar Isso a não salvação. funciona. Nem é por medo. Nem para comprar a salvação, como disseste, não funciona. Isso não existe. Isso não existe. Por genuína gratidão, é por compreendermos a enormidade do que ele faz por nós. E quando compreendemos isso, não há outra reação possível a não ser gratidão profunda por tudo aquilo que ele faz. Exatamente. Okay? E olhando por esse lado, por esse lado de gratidão, de estarmos gratos pelo sacrifício de Jesus por nós, por ele ter vindo aqui, passado o que passou por nós, olhando desse lado e aceitando ele como o nosso Salvador, não vamos ter medo do juízo, não é? Não vamos ter medo do juízo, porque quando a gente para e pensa, nossa, estou sendo avaliado, né? Minha vida toda está sendo avaliada, os meus pensamentos, as minhas palavras. Mas a gente deve se lembrar também de que nós temos lá em cima um advogado, né? Que conhece muito nosso coração, nosso viver aqui na terra, conhece tudo, né? E ele está sempre disposto a nos perdoar, sempre querendo que prossigamos firmes no caminho, mesmo que um dia caiamos, né? Se nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Exatamente. Portanto, não devemos temer o juízo. Não, exatamente. Com certeza não. Pensando nesta questão do juízo, da avaliação, do tribunal, pensando nestas imagens todas, não é? A nossa reação de seres humanos pecaminosos, a nossa reação muitas vezes mais instintiva é o medo, não é? Estou a ser avaliado, estou a ser julgado, estou a ser... E agora? E o que é que vai acontecer? Mas repara, e isto é um desafio que Deus também nos faz, de nós aprendermos a olhar para este processo de avaliação como um desafio. Olha, não tenhas medo, eu estou contigo, eu tenho o meu poder para te transformar, estou aqui a desafiar-te, vem viver o caráter de Cristo. Vem fazer este percurso. Okay? Porque nós temos muito aquele instinto, mesmo quando é, sei lá, uma avaliação na escola, quando chega o dia do teste, nós estamos todos... Mas nós devemos aprender a olhar para uma avaliação, qualquer que ela seja, como um desafio. É um desafio a fazermos as coisas bem. É um desafio
a sermos melhores, a chegarmos mais além, não é? A nos superarmos. Eu vou até também dar um exemplo aqui, e você sabe. Da corrida. Da corrida. Pronto, exatamente. Porque é assim, você está falando isso aí, é verdade. Nós que corremos, estamos lá numa maratona. Começa a bater aquele cansaço, você não vai conseguir, vem aqueles pensamentos. Mas imediatamente você pensa, não, eu treinei para isso. Eu treinei, eu estou aqui, eu me preparei, eu me esmerei, eu me sacrifiquei para estar aqui, treinei, então eu vou conseguir. Eu pedi ajuda a Deus, para a corrida também oramos antes, que Deus nos ajude e tudo mais. Exatamente, exatamente, orei a Deus. E é assim, na nossa vida cristã. Não devemos ter medo, por quê? Puxa vida, estamos aqui nos preparando, né? Nos preparando nessa corrida que é a vida. E quando vierem essas tentações, e nós sabemos quem é que nos joga isso na cara, olha, você pecou, você não consegue, você não presta e tal, devemos lembrar que lá em cima tem um Deus que tudo olha, que tudo vê, tem um advogado, nós temos ali um advogado que nos ama, que nos conhece de sobra, sabe? Então, não precisamos ter medo também. Assim como a gente lembra dos treinos, isso nos ajuda a continuar ali na corrida, vamos lembrar disso. Estamos aqui vivendo essa vida cheia de pecados, cheia de calamidades, mas nós sabemos que quando caímos, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos levanta, Ele nos perdoa. Não é? E enquanto aqui estamos, Ele treina-nos. Exatamente. O melhor treinador. As dificuldades muitas vezes são um mecanismo de treino. Não é? Exatamente. Muitas vezes. Muitas vezes, sim, com certeza. Muitas vezes, não é? E aqui fazemos já a ligação à lição de quarta-feira, não é? Porque estas são as boas novas, as boas notícias da presença e do ministério de Jesus no lugar santíssimo. A boa notícia é justamente isto que tu acabaste de dizer, que é, Ele está lá desde 1844 como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, como nosso amigo, a fazer todo um trabalho, não só um trabalho de intercessão por nós diante de Deus o Pai, mas também ao mesmo tempo um trabalho de preparação de cada um de nós para estarmos aptos, né? Claro, pelo poder dele. Ou seja, isto é a boa notícia. É esta boa notícia que nos dá razões, ou que nos devia dar razões, para nós não olharmos para as avaliações aterrorizados. Né? Olharmos para as avaliações com está a ser tratado o problema do mal e do pecado para ser resolvido uma vez por todas e as coisas ficarem como sempre deviam ter sido. Né? Olharmos para as coisas pela perspectiva positiva, pela perspectiva construtiva, edificante, né? E não ficarmos tão aterrorizados em pânico que sentimos que já estamos perdidos e claro tudo que mais. não, Né? claro que não. É esta boa notícia. Jesus está lá a tratar da salvação de cada um daqueles que chegam a Ele. Olha, eu nem sei se a palavra boa ainda é muito pequena para resumir o quão Ele faz por nós lá, né? Tem até aqui uma pergunta no finalzinho dessa lição de quarta-feira que me fez pensar. A última pergunta lá é aquelas perguntas para reflexão. Por que razão a intercessão de Jesus é uma boa nova tão incrível? Quando estou perante a lei como padrão da justiça, que esperança teria sem o Evangelho? Então, essa pergunta aqui me fez pensar, né, que é incrível a gente pensar como tendo lá em cima um sumo sacerdote, né, que intercede por nós diante do Pai, né? E é incrível, eu gostei dessa palavra, é pensar que esse sumo sacerdote me conhece muito bem, que ele teve aqui na terra, ele sabe como é difícil aqui esse mundo, como as coisas aqui são complicadas, especialmente para quem busca servir a Ele, né? E Ele está ali em cima intercedendo por nós, né? Me faz lembrar, tipo assim, quando eu era criança, algumas vezes, né, cometia alguma coisa errada e tal, e meu pai ficava sabendo, né? Aí meu pai, né? Pai é pai, né? E a gente já ficava ali com medo e tal, e meu pai, então, a partir de agora vai acontecer isso, está de castigo. Aí chegava minha mãe, Jaime, não, deixa para lá, só conversa com ele, vamos dar mais uma chance, ele vai melhorar e tudo. Como era gostoso
ouvi a minha mãe falar isso com meu pai, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Esse é o papel de Jesus, né? Ele intercede junto ao Pai por nós. Olha, dá uma chance para ele realmente não é fácil, né? Ele se arrependeu, ele está arrependido, então é muito bom, muito satisfatório saber isso. E aqui há duas questões importantes que o pastor Mark Finley nos apresenta no estudo da lição desta semana, em relação a esta questão de Jesus como nosso advogado de defesa e sumo sacerdote. Uma está apresentada na lição de quarta-feira e outra na de quinta-feira. Na lição de quarta-feira, há uma altura que o pastor Mark Finley ele nos pede para nós lermos Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Também está a falar da ordem no grande conflito, está a falar do período das duas testemunhas mártires, que é o período em que o Velho e o Novo Testamento são destruídos e perseguidos e tudo mais, são as duas testemunhas, etc. E depois aqui no verso 19 está a falar então no processo do início do julgamento lá. E diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E fala aqui da segunda vinda de Jesus. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Ou seja, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, isto para dizer o quê? Assim como Deus deu, segundo o modelo que ele deu a Moisés, ele indicou a Moisés para no santuário terrestre, no lugar santíssimo, se construir a arca da aliança, que tinha lá dentro, entre outras coisas, as duas tábuas com os 10 mandamentos, a lei. Aquilo era um modelo do que existe no santuário celestial. Sim. Está lá uma arca da aliança com a lei. Ou seja, isto para dizer o quê? Se nós estamos num processo de dia de expiação, de tribunal, de avaliação, o caso de cada ser humano e a vida de cada ser humano está a ser avaliado, mas eu, para fazer uma avaliação de alguma coisa, eu tenho que ter um critério de avaliação. Eu sou um professor de alguma disciplina na escola e faço um teste aos meus alunos, por exemplo, né, se eu fosse professor. Eu depois vou recolher os testes e fazer a avaliação, mas a avaliação tem um critério. Claro. Okay? Qual é o critério? É a lei. Porque como é que eu posso fazer uma avaliação entre o que está certo e o que está errado se não houver algo que define o que é certo e o que é errado? Exato. Ou seja, isto para dizer o quê? Que a própria noção do juízo investigativo, da expiação, da avaliação da humanidade, ela obriga, por definição, a que a lei continue em vigor. Claro. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Portanto, e isto derrota, é mais um fator, é apenas mais um fator, que ajuda a entender porque é que o argumento, muitas vezes, de muitos teólogos de que a lei foi abolida, não faz sentido, porque se a lei fosse abolida, se a lei já não estivesse em vigor, não havia critério para fazer avaliação da humanidade. Toda a gente era salvo porque já ninguém estava a fazer nada de certo nem de errado. Para que seguir a lei? Não precisava nada disso. Se não houvesse lei, não havia nada que fosse um divisor. Não, e este fez coisas erradas e este fez coisas certas. Eu sei isso porque há uma lei. Exatamente. Mais uma boa nova, e isso, falando agora que você está falando sobre lei, e está aqui na lição de quarta-feira, é essa questão da lei. Quando olhamos a lei como padrão de justiça, parece que estamos perdidos, né? Porque aos nossos olhos, né, pela nossa força é quase impossível. Nós falhamos na obediência à lei. Falhamos e muito, né? Mas a boa nova é que o Evangelho, né, nos mostra que temos um Salvador, né, que veio aqui e morreu por nós, que está prontamente disposto a nos ajudar, a nos perdoar de todos os pecados, né? E é importante sabermos disso, importante demais isso que você falou, que a lei, em hipótese alguma, foi abolida, não pode acontecer isso. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 10, não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ele separa as duas coisas. Ele diz, eu vim cumprir, mas não vim abolir. Exatamente. E a lei nos mostra ali o caminho que a gente deve andar. Imagine se tivesse abolido a lei, se isso já está uma confusão, uma bagunça. Havendo leis. Imagina sem lei. Lei abolida, igual, pior do que já está. Imagina a sociedade aqui em Portugal se não houvesse leis. Se Portugal como país não tivesse leis. Exatamente. Cada um fazia o que queria, quando lhe apetecia e não...
Exatamente. No mundo espiritual também é assim, né? Precisamos ali de ter a lei que aponta ali o nosso pecado, o nosso erro, que é para termos ali um espelho. Olha, estou bem, não estou bem, preciso mudar, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Não só para Deus nos poder avaliar, mas até para nós próprios podemos fazer uma autoavaliação e perceber, não, espera aí, eu tenho que mudar nisto. Como é que eu sei que tenho que mudar? Porque eu sei que aquilo, há uma coisa que me diz que aquilo é errado. Se a lei tivesse sido abolida... Então não precisava de mudar nada. Como é que eu saberia que precisava mudar? Não precisava mudar. Não mudo nada, não tenho nada errado. Sem lei não tenho nada de errado. Exatamente. E aqui fazemos a ligação também à lição de quinta-feira, que é outra questão desta boa nova, que é quando, e temos aqui alguns textos do livro de Hebreus, mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versos 9 a 14, e Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, em que existe o convite, né, para nós, seres humanos, de uma forma, óbvio que de uma forma simbólica, a gente não consegue literalmente fazer isso, nós entrarmos no santuário celestial. Ou seja, é como se tu estivesses no corredor de uma sala de tribunal. Estás no corredor, não estás na sala, estás no corredor, estás ali um bocado tenso porque a seguir vai ser a tua vez de entrar, ou estás à espera de que seja a tua vez, o teu processo, e de repente a porta abre e é o teu advogado de defesa, Jesus, o sumo sacerdote, diz, agora é a tua vez, não te preocupes, não tenhas medo, vem comigo. Ele pega-te pela mão, vem comigo, eu já tratei do teu processo, vamos resolver isto. Ou seja, é este convite, é esta ilustração de tu estás a entrar na sala do teste, na sala de aula para fazer o teste, mas o teu advogado foi ele que te pegou na mão e disse, não te preocupes, está tudo tratado. Calma, não tenha medo. Está tudo tratado, vem comigo. Né? Ele, como que ele te pega pela mão. Né? E é este convite para entrares, mas não entrares sozinho, não entrares pelo teu mérito, entrares agarrado à mão de Cristo pelo mérito dele. Não é? Eu falei já isso aqui no começo, é muito confortador para nós saber disso, né? Que não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, volto a repetir isso, porque a gente encontra, muitas pessoas falam isso e demonstram ter o juízo final, quando a porta da graça se fechar. Sim, devemos ter em mente, sim, logicamente, isso tudo. Até porque, como nós falamos aqui, vamos viver eternamente no dia de expiação, né? E é muito, até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. E é muito importante a gente ter em mente isso, que devemos a cada dia nos reconsagrar, nos humilhar, pedir perdão a Deus e lembrar que Ele está ali para nos ajudar. É este processo que vai fazer, digamos assim, a limpeza do pecado, a limpeza do mal, para depois os pecados todos da humanidade serem julgados em cima de Satanás como sendo o derradeiro culpado daquilo tudo, o responsável e ele ser destruído eternamente, assim como era o bode de Azazel. Né? Por isso é que, se não houvesse juízo investigativo, se não houvesse expiação, o conflito entre Jesus e Satanás nunca tinha uma solução definitiva. Não, nunca teria uma solução definitiva. E outra coisa, as pessoas não saberiam o que estava acontecendo. O que é que estava em conflito. O que estava em causa, o que estava em conflito, as partes, os momentos, o que já acabou, o que está sendo feito, o que vai ser feito. Né? Qual é a fase que estamos hoje? Como falamos anteriormente, um dia desses, parece uma peça jurídica. Né? Esse processo tudo de grande conflito, né? Se a gente for pensar bem, analisar bem, é uma peça jurídica. Né? E é importante demais as partes saberem isso. Né? E nós fazemos parte dessa parte. E devemos saber esses momentos. Somos uma parte interessada. Somos uma parte interessadíssima. interessadíssima. E devemos saber em que situação estamos, em que estágio estamos, né? Para vivermos melhor, vivermos mais tranquilos e até para vermos o quão Deus é fiel. Né? Tudo que Deus fala se cumpre. E através aqui da doutrina do tabernáculo, né, a gente vê esse cumprir das promessas de Deus, de todo o plano da redenção, tudo se cumprindo. Para se resolver o conflito. Para se resolver esse conflito. E é isso que só ele quis resolver. Né? Porque o outro lado... O outro lado quer conflito. Quer conflito, exatamente. Né? E é isso mesmo. E é isso, estamos na fase final de resolução do conflito. E
e o convite que fica para nós, o convite que fica também para vocês aí em casa, é que nós de facto participemos confiantemente deste processo de expiação, e a nossa parte enquanto povo é estarmos em santificação, em purificação, em pedir ajuda a Jesus e estarmos como o povo estava no dia das expiações literal, né, terrestre. Exato. E então, para finalizarmos, até porque a hora já vai avançada, eu vou pedir então ao Jaime que termine com uma oração. Sim, oremos. Pai querido, quero em primeiro lugar te agradecer pelo plano da salvação, por seres fiel, meu Deus, e nos mostrar, ó Pai, tão claramente, de forma tão didática, de forma tão transparente, o Teu plano para nós, e que devemos confiar em Ti sempre, pois tudo que Tu falas cumpre, e ao longo desses milhares de anos podemos acompanhar isso. Te pedimos, meu Deus, que venha habitar em nosso coração, que possamos a cada dia mais confiar em Ti, como nosso advogado e também como nosso amigo, como nosso irmão. Senhor Jesus, esteja conosco no decorrer das outras lições, para que possamos, ó Pai, cada dia de estudo aprendermos mais sobre esse grande conflito e sobre o plano real que Tu tem para nós. Muito obrigado por tudo, continue sempre ao nosso lado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguremos a mão do nosso sumo sacerdote e que Deus nos abençoe a nós. Amém. E a si também. Amém. Um bom sábado. Bom sábado.